Oi, babies! Tudo bom com vocês? Então, como eu sou uma pessoa de palavra, entendeu? Uma pessoa que cumpre, que honra aquelas coisas que ela fala, eu vim trazer pra vocês o que foi que caiu na minha prova da residência. Desculpa a demora, mas é isso, né? Eu tive que lembrar de todas as coisas. E vale ressaltar que eu fiz essa prova 2 anos atrás, então pode ser que a prova já tenha mudado, o tipo de seleção que a Fiocruz faz. E qual é a questão? Essa não é uma prova que você tem como sair com ela, que você tem como fazer download pela internet, não é uma prova que fica disponibilizada, está ventando aqui, e nós não temos edição de vídeo. Então, vamos lá. Como é que foi a minha prova? Primeira coisa, a seleção da residência exige algumas coisas de você. Eles pedem que você faça uma carta de intenção, pedem o seu currículo, pedem que você mande os documentos comprobatórios, ou o seu diploma, ou o atestado de conclusão de curso. Eu mandei o atestado de conclusão, ainda não tinha o meu diploma. E tem a prova. Depois da prova, se você passa na prova, tendo nota pelo menos 7, você passa para entrevista, e depois da entrevista são selecionadas 5 pessoas de cada curso, certo? Aí o que acontece? Se vocês quiserem que eu fale depois como é que eu estruturei o meu currículo para poder mandar, como é que eu fiz a minha carta de intenção, deixa aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo depois explicando, posso mostrar mais ou menos quais foram as dicas que eu peguei para poder fazer isso também. E como é que foi essa prova? Ela era toda aberta, gente, não tinha nenhuma questão fechada, eram todas questões longas. Eu lembro de 7 questões. E eu acho que eram 8, mas eu não tenho certeza de qual é a outra porque eu não consegui lembrar de jeito nenhum. Mas as 7 questões que eu me lembro foram o seguinte. Uma das questões relatava um casal de idosos que falava sobre... Tinham várias complicações desses idosos. Um tinha uma ferida na perna, o outro tinha uma ferida na boca, um era hipertenso, o outro fumava. E aí ele pedia 3 ações de saúde que você faria enquanto profissional de saúde e dentro da sua própria área. E te dava 20 linhas para você dissertar sobre isso. A questão seguinte trazia várias histórias de pessoas diferentes, todos adolescentes, assim, numa idade que regulava semelhante entre 14 e 17 anos, falando que iam para a escola e passavam por uma situação de violência, ou que morava numa comunidade e já tinha visto um colega morrer, várias coisas nesse sentido. E depois pedia para você falar sobre quais tipos de solução você daria para aquela situação, como você interpreta que aquilo está acontecendo, como aquilo afeta a educação e a saúde daquelas crianças, daqueles adolescentes, e o que você entende daquilo. A outra questão falava sobre a situação de uma mulher trans que chegava na unidade de saúde e ela sofria preconceito pela equipe que ela era recebida. E aí pergunta quais eram os princípios do SUS que estavam envolvidos naquele atendimento, quais não estavam sendo respeitados, e para você desenrolar sobre isso também. Inclusive nessa questão eu ratei, por quê? A primeira questão me ofereceu 20 linhas, eu imaginei que a segunda me ofereceria 20 também, e comecei a escrever lá bem plena. Aí na hora que eu cheguei no final, assim, da página, que era pra virar pro outro lado, as minhas linhas tinham acabado e eu ainda estava escrevendo, então ratei nessa questão. A próxima questão falava sobre histórias de passagem pela polícia. Não. Ah, tá, gente, desculpa. Me atrapalhei aqui, não temos 700, então vamos continuar no meu atrapalhamento. Não era história de passagem pela polícia, era um cara que tava preso e ele era aidético e ele chorava dentro da prisão todos os dias. E aí pedia pra você fazer a relação com as diretrizes do SUS e o que aquilo tinha a ver com aquele desenrolar daquela situação. A outra questão tinha uma tabela com todos os estados brasileiros em ordem do mais violento pro menos violento. E pedia pra você dar a sua interpretação sobre aquilo. Se você concordava, discordava, o que você achava sobre aquilo. A sexta questão era um texto que falava sobre situações em que os princípios do SUS não estavam sendo respeitados. E você tinha que identificar quais eram os princípios que estavam sendo falados ali, o que estava acontecendo. E a última questão era um cálculo sobre taxa de mortalidade e natalidade. E que na época eu não sabia fazer, ainda é uma coisa que eu tenho dificuldade, assim, de fazer esses cálculos. Então essa questão eu deixei em branco, pra ser bem sincera. Eu não respondi essa questão. E não era uma questão muito difícil, não. Depois me explicaram que era um cálculo super simples de fazer, mas eu fiquei com medo de passar vergonha, então não quis fazer. Mas
Se cair pra você cálculo, taxa de natalidade e mortalidade, não é só porque a gente é da área de saúde que a gente não tem que saber fazer conta. Algumas coisas a gente tem que saber fazer. E eu não sabia. Mas deu tudo certo. Passei pra fase seguinte, fiz a minha entrevista. Se você quiser saber o que foi que me perguntaram na entrevista e como foi, deixa nos comentários também que eu respondo. Desculpa o vídeo grande. Quanto tempo tem? 4 minutos. A roupa é da cor do número do negócio. 5 minutos. Não ficou tão grande assim não, né? É uma prova super possível. Eu acho que o objetivo da prova é mais saber se você tem perfil de saúde pública, se você entende como é que as coisas deveriam ser, como é que acontece o SUS, como é que é a ideia do Sistema Único de Saúde, do que propriamente conceitos muito teóricos. Para me preparar para a prova, eu utilizei alguns autores que eram referências, assim, decorei frases para poder citar se houvesse necessidade, eu sabia o ano de algumas publicações, então eu peguei coisas-chave, assim, palavras-chave, peguei algumas coisas que eu poderia pescar ali na hora da prova, entendeu? E escrever, porque eu já sabia mais ou menos como era a estrutura da prova. E é isso. Hoje eu vou lembrar de falar pra você curtir, comentar. O objetivo da gente não é viver de YouTube, mas eu acho divertida essa troca, eu gosto. E se vocês quiserem saber mais coisas, é só comentar que eu posto mais. Um beijo no coração, nada de neura. E é isso aí.